Oi pessoal, Zael aqui, e eu quis trazer um vídeo um pouco mais diferente hoje, diferente das pedras 15 ou 14 de vez em quando eu faço, e dessa vez vai ser um vídeo classificando os healers que seriam os mais fáceis ou os mais difíceis para quem tá começando agora. E, para começar, eu já vou logo pelo mais difícil ou complexo que a gente pode falar assim, que seria o Preservation Evoker, né? Ele é o dragão que foi introduzido em Dragonflight. E, assim, mesmo eu gostando muito da spec e da classe, ele ainda assim é um healer muito complexo para quem tá querendo começar a jogar agora. Por conta que você precisa ter uma noção boa do que você tá fazendo na DG. Você tem vários CDs fortes que vão te ajudar a fazer a Mythica Plus e outros conteúdos também. Você tem vários CDs e utilidades, sim, que não é todo healer que tem. Por exemplo, você tem um Dispel de Sangramento. Você tem o Êxtase, que basicamente carrega a classe. Você tem o Rewind, que é muito forte também. E a sua cura gira em torno, basicamente, de você usar combos de habilidades. Você coloca ela dentro da Êxtase. 3 feitiços que... você ativa esses 3 feitiços e curariam, estão armazenados, você pode soltar depois. E aí você fica nisso de ficar criando combos de diferentes magias para poder curar a PT inteira. E o problema disso tudo é que é uma classe que, por conta desses combos, ela te penaliza muitas vezes se você não souber o que tá fazendo, ou se você fizer alguma coisa não otimizar tão bem assim. Então eu vejo que isso é uma coisa que atrapalha quem tá querendo entrar, né, nessa classe. Então, assim, mesmo ela sendo, assim, tematicamente muito bonita, muito boa, ela tem, tipo assim, várias coisas que você consegue utilizar na Mythica Plus atualmente. Tem várias ferramentas, assim, você basicamente tem respostas pra tudo, se for parar pra pensar. É um healer bem completo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, entender como utilizar bem a êxtasis, fazer esses combos dessas habilidades. E não só isso, mas é o healer com o menor range do jogo. As habilidades deles, a maioria ou é frontal, ou tem uma distância até de 25, 30 metros. O que, quando você compara com os outros healers, a maioria dos outros é 40 ou perto disso. Mas ao mesmo tempo, assim, é o meu main atual. Eu gosto muito. E, assim, mesmo eu gostando, eu coloco como último. Porque é uma classe, assim, bem, assim, mais complicada de jogar no começo. Próximo da lista eu coloco o Paladino Sagrado. Ele tem algumas das forças que o dragão tem também, em quesito, assim, de utilidade. Você tem várias coisas que você pode ajudar o grupo quando você for fazer Mythica Plus. Então, por exemplo, você tem a Bênção da Proteção, que ela consegue tirar bleed e é boa pra tirar agro também, se tiver em algum DPS. Você tem Bênção do Sacrifício, que é uma defensiva muito forte. E, além disso, outras coisas, né? Tipo impor as mãos, e até mesmo a hora de devoção, que é bastante forte. Sem contar que é um dos únicos healers que tem imune. Então, por conta disso, ele acaba sendo muito tanque. E além disso, o perfil de cura dele, por conta do Hero Talent e também da asa, faz com que ele tenha assim, uns bursts de cura muito bons. Mas, claro, dentro da asa. E aí a gente já começa a ver alguns problemas dele. Eu vejo que ele é muito bom quando você tem a ira vingativa para poder usar, ou você tem o proc dela pelo despertar. Mas quando você não tem isso, ou você tá fora dela, né? Você acaba tendo que gastar muitos recursos, muitos botões para poder curar decentemente o grupo ali. Você vai conseguir curar, né? Mas não vai ser tão fácil se você tivesse na ira vingativa, sabe? E assim, ele é um healer melee. Então, isso pode ser um problema às vezes, porque o Holy Palo ele funciona como? Você tem skills, habilidades, né, que geram poder sagrado, e você tem outras habilidades que gastam esse poder sagrado.
A forma mais fácil de você gerar poder sagrado, ou é você indo no melee e utilizando habilidades para bater nos inimigos que vão gerar poder sagrado, ou você usa choque sagrado e outros CDs que a classe tem. Então, se você não tiver no melee para poder gerar esses recursos, fica um pouco mais difícil de você curar. Ainda mais se tiver sem, por exemplo, sem a ira vingativa para poder usar no momento, ou sem preço divino. Então, assim, eu vejo a complexidade nele muito mais assim. Vai ter momentos que você vai curar muito bem, mas outros momentos que você vai ter que saber um pouco melhor o que gastar ou não para poder se manter ali e deixar o grupo bem de vida. Bom, e agora vamos falar de Monge Healer. No caso de Monge Healer, ele tem duas builds que eu já vi algumas pessoas utilizando, mas aqui eu vou falar da Fishweave, que é o que o pessoal mais usa. Ela basicamente é você. Quanto mais você bate nos inimigos, né? Mais você cura. Então, um jeito de jogar assim é relativamente simples. Você usa o Visão Flamejante e aí você já tá curando. Então, você pode só usar qualquer uma das suas skills aí de dano e você já começa a curar. Essa parte dele é bem simples. O que eu acho que deixa ele um pouco mais complicado é que ele possui vários buffs que você tem que ficar de olho. Então, por exemplo, aqui, quando você aplicar a Bruma da Renovação, você coloca um buff na pessoa que aumenta a cura que ela toma. Você tem uma outra magia sua também, que é um hot que aumenta a, a cura que a pessoa toma, a Bruma Envolvente. E além disso, você tem outros buffs de dentro de CDs. Então, por exemplo, a Tid, quando ela tá ativa, seus chutes eles pegam em mais alvos e com isso você consegue aplicar mais brumas envolventes também. E ter ideia desses buffs e saber aplicar eles bem para você poder curar mais é essencial. E não só isso, até mesmo o próprio Hero Talent, que agora eles estão usando o Mestre da Harmonia, ele tem esse buff de vitalidade que, se você souber o que você tá fazendo, você consegue curar muito mais com ele e também bater muito mais com ele também. E consequentemente, né, no caso aqui do Monge Healer, quanto mais você bate, mais você cura. Então, é mais essa dificuldade. Além de ser também um healer melee. Então, você tem kick, mas você tem que estar no melee para poder quicar. Você tem boas utilidades também. Você tem a rasteira, você tem o ring, você tem o paralyze. Que assim, são utilidades muito boas que vão fazer diferença na pedra. Para quem tá começando a jogar assim, é bem legal. Essa coisa de você poder bater e curar ao mesmo tempo. Então, assim, eu vejo ele como um meio caminho. Ele pode ser tão difícil quanto você quer que ele seja. Porque você pode só simplesmente ficar rodando e é isso aí. Ou você vai um pouco mais além e começa a abusar um pouco mais dos buffs que ele tem. Que você vai precisar fazer isso um pouco mais pra frente. Quando você tiver, assim, no nível de pedra um pouco mais alto. E isso é um pouco parecido no druida também. Ele pode ser tão difícil quanto você quer que ele seja. Então, você tem vários tipos de build, vários jeitos de jogar com ele. Você pode jogar tanto com a build Despertador Selvagem quanto do Guardião do Bosque. Você pode jogar tanto com uma build mais focada no Cat Weaving, que aí você usa na forma de gato, ou você usa a forma dele mais ranged. E, assim, a dificuldade do Druida Healer é muito mais relacionada a o quão você quer abusar da maestria dele. Então, a maestria dele faz com que, para cada hotkey que o alvo esteja, você vai curar mais. Então, é basicamente isso. Mas, ao mesmo tempo, por conta dos buffs que a classe tem e das outras interações entre habilidades, você pode muito bem curar simplesmente você utilizando Life Bloom,
que é o Brotar a Vida, e Regrowth, e quando precisar você usa um Convoke ou algum outro skill mais forte, tipo Tranquilidade. O Regrowth cura bastante. Então, assim, você consegue sim fazer um conteúdo até assim, pedra 10 ou 8, talvez até mais alta só com Brotar a Vida, Regrowth e Convoke. Mas claro, se você quiser experimentar um pouco mais e saber o que dá ou não pra fazer com a classe, ela vai longe. Então assim, é muito fácil você começar a jogar de druida. Eu acho que assim, as skills deles são bem fáceis de entender. Você entendendo como funciona a maestria e os buffs em volta do Regrowth, fica bem fácil de curar. As utilidades dele, assim, são muito boas. E sim, dos healers, deve ser um dos que mais tem utilidade também. Claro, assim, você provavelmente não vai conseguir pegar todos que tem aqui na árvore, mas você pega a maioria. Então você tem desnorte em área, você tem um kick, é um kick melee, mas é um kick, né? Você tem empurrão, você tem o vórtice que não deixa os bichos sair uma vez, assim, do local onde eles estavam, onde você colocou. Você tem Brez, você tem o estouro da matilha, movimentação, né? Então, é muita coisa. E além do que, essa é uma classe assim que te permite jogar de várias formas. E todas são viáveis. Claro, vai ser sempre uma que vai sobressair sobre a outra, mas tem vários jeitos de você jogar. Se você gosta de jogar mais como um melee, tem um espaço aqui no Druida pra isso. Se você gosta de jogar mais de ranged, tem pra isso também. Ele é um healer bem versátil nessa parte. Você consegue fazer muita coisa com ele. Depois do Druida, eu coloco o Disc Priest em terceiro lugar. Porque ele tem os dois Hero Talents que ambos são viáveis e os dois são muito fáceis de jogar. O de Test Chaos, ele vai mais pra esse lado de você bater e curar ao mesmo tempo. Então, a ideia é você aplicar expiação nas pessoas, Atonement, e aí a partir disso, qualquer dano que você dá nos inimigos vai estar curando alguém. Então aí você começa a rotação normal, que é Dota, depois usa o Pet, Mind Blast, Penitência e fica castando punição até a penitência voltar de novo. É isso a classe. Se você precisar de mais cura que isso, aí você usa uma palavra poder radiante aqui, pra poder colocar a expiação em todo mundo que estiver na PT. E sempre utilizar a palavra poder escudo no CD também, que ela aplica expiação. Além do que ele tem umas defensivas muito fortes. Então você tem duas cargas de supressão à dor, você tem palavra poder barreira, que é 20% menos de dano, e é isso, tipo, é muito forte. E além disso, ele tem o PI. Então isso aqui faz com que, tipo, muitas classes aí gostem do PI. Então, Xamã, por exemplo, ou Druida Balance, é muito forte com isso. Essa é uma das builds. A outra build é com a build do Oráculo. Essa build, ela já é focada nessa parte dos escudos. A rotação é basicamente você utilizar penitência pra curar ou pra bater. E aí você depois utiliza a palavra poder escudo pra colocar um escudo gigantesco na pessoa. Por conta que você consegue resetar a penitência com uma das premonições, a premonição da percepção. E aí você fica nesse combo de penitência, palavra poder escudo, penitência, palavra poder escudo. E aí no final você colocou escudos na PT inteira. Porque tem uma passiva que faz com que os projetos da penitência aumentem o escudo da palavra poder escudo. É um healer bem fácil de começar a jogar. O maior problema dele, na minha opinião, é que a defensiva da classe em si é bem ruim. Tipo, as únicas coisas que você tem é a Prece Desesperada, que é só uma skill que aumenta a vida máxima e te cura um pouco. E você tem Fade, mas o Fade, assim, ele é 10%, é bem pouco. E, além disso, outro problema que eu vejo é que na build do Oráculo você tem que ter um pouco mais de conhecimento do dano que tá. Do dano da DG e do que tá acontecendo ali. E aí, por conta disso, você precisa saber a hora certa de aplicar o escudo nas pessoas ou não.
Mas por conta que é muito escudo, você só vai ver esses problemas quando você tiver, assim, umas pedras um pouco mais altas. E aí você vai começar a se preocupar, mas isso é coisa, assim, que num primeiro momento você não vai perceber. Você, mesmo assim, você vai ver que, tipo, a classe é muito fácil, muito forte de jogar. E no segundo lugar, eu coloco o Sacerdote Sagrado. E o Disque foi fácil nessa questão de, tipo, ele consegue bater e curar ao mesmo tempo, ele coloca vários shields. A mecânica do, do Sagrado é mais fácil ainda. É você utilizar. Alguém tomou dano? Cura Celery. Toma mais dano ainda? Utiliza uma palavra. E é isso. O restante do seu kit é só interações com essas duas mecânicas. E é basicamente, você vai utilizar a apoteose para para suas palavras curarem mais e para você conseguir resetar elas. O hino divino é só para aumentar ainda mais a cura de forma geral que você vai causar. A asa, ela vai aumentar ainda mais a cura, só que em uma pessoa só. E você vai ter o Hero Talent. Os dois funcionam. Os dois você vai conseguir curar bem. A do Oráculo, ela ainda te dá mais uma defensiva por conta da premonição de piedade e da premonição de consolação também. O efeito é o mesmo também no Disc Priest, ele tem acesso a isso também. Já a do Arconte, ela foca muito mais de você também utilizar o Halo como um CD tanto ofensivo quanto defensivo. A do Arconte, ela é muito boa também, ela te dá muito mais formas passivas de curar. E além disso, o Sacerdote Sagrado ele é um healer que te permite utilizar várias builds. Então, você pode utilizar uma build que utiliza da prece de cura, você pode fazer uma build sem a prece de cura, você pode fazer uma build focada em ficar resetando a palavra, ou você pode fazer uma build focada em curar com cura celery e cura. Tudo funciona. E isso é muito forte. O problema dele é que é os mesmos problemas que o Disc Priest tem. As defensivas não são boas, não tem muito CC em área, as utilidades é PI basicamente, e dissipação em massa, mas já foi boa, hoje em dia não tá tão bom assim, mas é basicamente PI. E você não tem um CD externo, tirando a asa, assim, muito bom. Ela só aumenta a cura e é isso. Você não tem algo que reduz muito o dano que o tanque vai tomar. Por exemplo, igual o druida tem com a casca de árvore, casca ferro, ou o dragão tem com dilação. Não tem isso aqui no Holy Priest. Mas ao mesmo tempo é um healer bem fácil. Tipo, a rotação dele, sim, os healers têm rotação, todos têm. É bem fácil. Utilizar as palavras e resetá-las o mais rápido possível. Em primeiro lugar, eu coloco o Shaman Healer. Se o Holy Priest era fácil, esse aqui é mais fácil ainda. A única coisa que você precisa se preocupar é em usar contra corrente no CD. Se alguém tomou dano, você usa maré curativa. E qualquer dano em área você usa a cura encadeada. Quando ela estiver procada. Ou não também, porque ela cura muito. Mas é basicamente isso. O seu kit, assim, você consegue fazer várias coisas com ele. Então, assim, no caso de utilidade, você tem um stun, você tem um knock up, que pode ser knockback também, você pode empurrar ou jogar pra cima, você que escolhe. Você tem muitos CDs pra utilizar na VT, então você tem um totem que cura em área, aí você tem um outro totem que você coloca ele, armazena cura e depois explode ele, cura muito em área. Aí você tem o Hero Talent, que assim, é muito forte. Basicamente ele faz com que a sua chuva curativa seja instantânea e cure muito mais. E por conta dos buffs vão fazer com que a sua cura encadeada, a sua maré curativa vão curar mais ainda. E quando você coloca ele, você pode ativar ele de novo, que ele vai curar em área de novo. Então assim, só da pessoa estar aqui dentro já tá curando muito. E além disso, você tem o Link, que é um totem que você coloca no chão e compartilha a vida do pessoal que tá lá dentro. E a Ascendência. Ascendência, assim, que se você já não curava muito em área, isso aqui deixa mais quebrado ainda.
porque ela duplica toda a cura e aumenta toda a cura que você dá. E espalha ainda a cura que você causa. Então, é uma spec assim que você vê que ela consegue fazer muita coisa. Eu acho que o maior problema que ela tem hoje em dia é que gasta muita mana e ela não tem um bom CD externo para, por exemplo, dar pro tanque ou para algum DPS. O máximo que ela tem é você tem algumas passivas que aumentam a vida máxima da pessoa. Você tem o escudo da terra aqui, que diminui em 3%. E além disso, você tem o próprio Link, que além de compartilhar a vida, ele diminui 5% o dano que a pessoa toma. Mas assim, e é isso. Comparado com outros healers, tem healers que oferecem muito mais que isso. Diz que Priest é um exemplo. Que tem 2 cargas de supressão à dor. Mas tirando isso, tipo, é um healer que você vê, assim, que é muito completo. Ele traz muita coisa pro grupo. Além disso, ele tem um dos melhores buffs. A Fúria Celeste, ele te dá maestria e aumenta a potência dos ataques básicos, essas coisas assim. E, assim, esse Hero Talent... O outro Hero Talent eu não joguei ainda, não testei direito. Mas o totêmico é bem fácil. Ele deixa a sua vida muito mais fácil com esse totem que coloca chuva curativa. Além dessa curinhara que ele dá. E outros buffs também. Muito forte. Resumindo, isso é o que eu penso em quais seriam os healers mais fáceis e difíceis de jogar para quem está pensando em começar a curar em Mythica Plus. Não acho que vai mudar muito com as mudanças nos healers na próxima season. E lembrando que cada um dos healers tem um jeito de curar. E o importante é você achar qual você se sente mais confortável e se divertir jogando. E agora eu quero saber o que você pensa. Acha que algum healer deveria estar em uma posição mais alta? Comenta aí embaixo, curte e se inscreve para mais conteúdos como esse. E até mais.